Mateus 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o do Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Nós vemos lindas lições aqui, até o versículo 15, do 1 ao 15. Primeiro, a lição que Jesus ele nos prova, ele prova a nossa fé. Quando ele perguntou a Filipe, onde vamos comprar comida? Ele queria ver se Filipe realmente tinha fé que ele poderia multiplicar os pães, ou poderia fazer com que aparecesse pães. Outra lição é que nós vemos que a providência de Deus está nos detalhes. Então, Deus providenciou que tivesse um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, para que Jesus valorizasse aquilo que nós temos, de pouco, para que ele multiplique, por meio da nossa fé. Aqui nós vemos outra lição, que é a misericórdia de Jesus pela multidão, porque ele sabia que a multidão precisava do pão espiritual que é ele, para a vida eterna, para o perdão dos pecados, que é a vida dele, Jesus Cristo. Mas ele também teve misericórdia da necessidade material, porque eles estavam ali o acompanhando, sem se preocuparem com o alimento, porque eles estavam se preocupando em ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, e em buscar socorro nele. E ele teve o cuidado de alimentá-los. Então, isso é uma maravilha. E nós vimos que as pessoas, quando viram o milagre que Jesus fez, disse que era o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, muitos começaram a acreditar que Jesus era o enviado do Pai para vir ao mundo, para salvar a todos. Mas naquele momento, alguns estavam se preocupando em tornar Jesus como rei de Israel naquele momento, para libertar Israel do poderio de Roma. E Jesus Cristo não veio naquela época para isso. Veio para morrer, para sofrer pelos nossos pecados, para que o seu sacrifício, lá no sacrifício dele, os nossos pecados fossem pagos. E veio para derramar o seu sangue para remir os nossos pecados. E veio para ressuscitar, para que nós também tenhamos o direito à ressurreição na sua vinda. Então ele fugiu naquele momento e foi para o monte para orar.
outra lição também que ele deu, que todos nós que também servimos a Deus, temos que ter os momentos sozinhos, os momentos de nos congregar, os momentos de darmos fruto, pregando o evangelho, louvando, orando, ao redor das pessoas que precisam. Mas também precisamos nos recolher para orarmos, para poder nos fortalecermos. A oração e o momento a sós também é muito importante, assim como é importante o momento com as outras pessoas. Que essas lições sirvam de reflexões para a nossa vida no dia de hoje. Glória a Jesus Cristo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que ainda fará. Amém.